Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro nosso aqui de toda semana, onde a gente vai alternando entre os canais aqui do Qualitab, da Realtar e da Tech Planner. Hoje eu estou aqui no canal da Realtar para pagar uma dívida antiga, da época que a gente estava fazendo lives no Instagram e o pessoal pedia muito para falar especificamente sobre composição de preço unitário, as famosas CPUs de orçamento, né? Peça importantíssima no orçamento. Então a ideia aqui hoje é percorrer rapidamente sobre esse assunto, não tem muito mistério, vamos ver a questão matemática, a questão de fontes, de referências, tá? De como elas são estruturadas, enfim, é um assunto que é parte desse todo que é um orçamento de obra, mas de extrema importância e muitas vezes o segredo do orçamento passa ali por uma atenção às composições de preço unitário. Bom, vamos aqui, composições de preço unitário, tá? Se a gente pegar aqui uma planilha orçamentária típica, que a gente já trouxe aqui em vários outros vídeos, né? O que a gente tem como parte importante? Né? O meu objetivo final é chegar num preço total de obra. Só que esse preço total de obra eu vou listar todos os itens que compõem minha obra, né? Pegar a unidade de medida, as quantidades, né? O preço unitário de cada um, a multiplicação desse preço unitário pelas quantidades, a gente chega nos valores totais, ok? E é nesse preço unitário que eu quero chamar a atenção aqui hoje, né? De onde eu tirei que essa alvenaria de vedação com bloco cerâmico de 9 centímetros de espessura, para fazer 1 metro quadrado dessa alvenaria, eu preciso de custa R$ 48,9, né? De onde eu tirei que, deixa eu pegar um outro item aqui, para eu fazer 1 metro quadrado desse gesso acartonado vai me custar 60, né? De onde eu tirei que fazer 1 metro quadrado de amarração de alvenaria dá R$ 2,90. Enfim, nós vamos trabalhar isso porque a fonte dessas perguntas, a resposta dessas perguntas que eu estou colocando vem da composição de preço unitário, tá? Bom, aqui eu peguei uma CPU de um orçamento, tá? Bom, de onde é a CPU de contraverga, tá? O que é contraverga? Aquela pequena vigota que a gente põe, verga e contraverga, põe embaixo e põe em cima de uma janela, né? É um elemento simples de engenharia e vamos lá, é um elemento simples, olha o tanto de coisa que envolve, tá? Aqui nessa primeira coluna eu tenho aqui, ó, para fazer uma verga e contraverga, eu gasto armador, carpinteiro, pedreiro, servente, né? Ou então uma mão de obra terceirizada que contemple todo o esforço desses profissionais, né? Forma, arame, prego, desmoldante, aço, cimento, areia, brita, enfim, uma pequena viga consome tudo isso. E vamos lá, de onde que eu tirei, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples aqui, tá? Prego 18 por 30, eu estou falando que eu gasto, para fazer 1 metro cúbico, que eu gasto, sei lá, 0,6 quilos de prego, né? Para eu fazer esse metro cúbico de verga e contraverga, eu vou gastar aqui 0,12 litros de desmoldante, né? Então pensa, um elemento tão simples, como é que ele está tão bem estudado, né? Como que ele está tão bem distribuído o consumo de cada item envolvido, de onde a gente tiram esses índices, né? Que são essa coluna aqui, né? Isso é tirado de várias fontes que eu vou falar mais à frente. Então o que é uma CPU? O que é uma matemática por trás da CPU? Para eu dizer quanto custa 1 metro cúbico de V contra verga, ou seja, R$ 778, eu tenho que pegar tudo que envolve com seus respectivos consumos, cruzar com os seus respectivos valores de valores de cada insumo, né? Ou seja, a mão de obra de armador, a hora homem dela é 21,
né? 21, tá aqui por R$21, né? O material prego tá o quilo aqui por R$10,90, né? Ou seja, a composição de uma CPU é o cruzamento dos consumos desses insumos e seus preços unitários. Insumos e preços unitários de insumos a gente pode dedicar um outro vídeo, né? Nos vídeos nossos sobre orçamento a gente percorre essas partes de um orçamento e passa por essa lista de insumos. A gente pode percorrer depois com um vídeo, um assunto dedicado a insumos, mas aqui eu já trago, eu estou partindo do princípio que eu já tenho uma lista de insumos da minha obra com os preços, tá? E estou trazendo cada um aqui. Cada insumo tem um código, então o armador tem esse código de insumo que já traz esse preço unitário aqui. Bom, então a matemática é simples, eu estou cruzando cada índice de consumo, né? Servente, das 5,4 horas de servente, né, para fazer 1 metro cúbico de verga, né, a R$14,98 cada, ou seja, para cada metro cúbico de verga eu gasto R$81,20. Somo tudo isso, chego no preço unitário. Para que isso? Né, para que eu preciso ter o preço unitário? Lá para a minha planilha orçamentária. Né? Ao levantar minha obra, eu chegar a um volume total de metros cúbicos, né, de verga e contra-verga, né, eu vou lá e cruzo com esse valor que a minha CPU de verga e contra-verga chegou. Tá? Bom, nós falamos aqui que são índices muito bem detalhados, né? De onde é que o pessoal tira isso? As fontes principais, né, a gente tem muitas fontes públicas, fonte aberta ao público, fontes que eu posso capturar essa minha composição de preço unitário. Eu não preciso necessariamente executar ou projetar uma contra-verga e fazer as contas de quantos ml de desmoldantes eu vou ter, de quantos pregos eu vou usar. Tá? Então, atualmente, onde estão essas fontes? Uma fonte das mais completas, assim, públicas, né, disponível, é a do SINAP, que a Caixa Econômica Federal disponibiliza. Né? Então tem base de CPUs e preços atualizada mensalmente por estado. Né? Então isso é uma informação importantíssima, porque isso é uma realidade que varia de estado para estado, porque os preços variam, os consumos podem variar, então enfim, é muito importante você ter essa base atualizada tanto mensalmente quanto por região. Né? O antigo TCPO da editora Pini, que é uma editora tradicional na engenharia civil no Brasil, ele hoje simplesmente é conhecido apenas como Pini, né? Ainda é a base que ainda existe, mas no formato, não mais no formato de publicação impressa anual como antigamente. Antigamente existiam as revistas TCPO, né? Que era um grande material ali que você achava CPU por CPU, como é que era distribuído. Hoje em dia, né, elas ficam disponíveis por softwares da Pini, né, e pode ser também comprado um arquivo eletrônico em separado dessas CPUs. Tá? E também os órgãos públicos ligados a obras. Tá? Todas as 3 esferas, né, pública, federal, citei aqui, cita aqui o DENIT, né? Então todas as esferas federais, municipais, estaduais, elas têm seus órgãos, né, ligados à manutenção, à obra, e esses órgãos adotam seu banco de dados de CPU. Né? Podemos citar aqui o DENIT, que é uma base federal, que é uma excelente base para obras de infraestrutura e de construção pesada, né? Um riquíssimo banco de CPUs, e os bancos das secretarias municipais e estaduais. Aí a gente tem aqui em Minas, em BH, a SODECAP, o CETOP em Minas, muito usado também é o DOESP de São Paulo. Tá? Então são as bases de referências. Por que tem que ter essas referências? Justamente para quando você for fazer uma obra pública, você não só dizer qual é o escopo, mas dizer quais são os consumos esperados ofertando ali essa CPU. Né? Então eu ajudo a direcionar melhor qual que é a minha base para executar uma obra, para licitar uma obra.
ok? Bom, além dessas fontes, né, que eu citei aqui, uma fonte que é riquíssima e que eu queria terminar falando dela aqui, é que são os acervos técnicos próprios das empresas de engenharia. Né? É muito importante você consultar as fontes TCPO, consultar os órgãos que eu citei aqui, porém é muito importante que a consultora também vá, com o tempo, formando um banco que é dela. Porque ela não necessariamente ela tem que seguir a produtividade que está ali prevista na CPU do SINAP. Né? Ela pode ser mais produtiva, né? Ou então a produtividade ali é difícil de alcançar, ela tem que saber qual que é o real produção e ajustar isso e ter as CPUs dela. Né? E como é que eu vou formando esse acervo? Aí eu trouxe aqui embaixo, com pesquisa, controle e memória. Né? A cada obra que eu executo, né, e que essa obra que eu executei do início ao fim eu controlei, eu consigo apurar os meus consumos, eu consigo confirmar se a minha planilha orçamentária, ou seja, se a minha CPU original, eu consegui executar segundo ela ou não, ou se eu tive um consumo maior, um consumo menor, e com isso eu vou ajustando. Né? E outra coisa que envolve para se formar esse acervo é pesquisa. Né? Eu sempre tenho que pensar numa forma de executar diferente. Se eu tenho uma empresa que está sempre pesquisando e apurando e buscando uma forma de fazer mais produtiva, ou então com menos consumo de material, ou com materiais diferentes, né? Eu vou estar a partir daí apurando as minhas CPUs e chegando num preço unitário cada vez mais competitivo, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, o recado aqui. A ideia era passar o que compreende, o que é uma CPU, né? Uma composição de preço unitário, e aqui entendo que a gente já passou por tudo, tá? Então fique à vontade de comentar, de colocar dúvidas, sugestões de tema, que nós vamos estar atendendo e vai ser de uma colaboração importante para a gente nos próximos vídeos aqui, ok? Bom, muito obrigado e até a próxima.